Então, estamos de volta agora com a nossa primeira palestra desse nosso segundo dia do Congresso Florestas Online 2021, nossa sexta edição. Você viu aí a apresentação. Vamos chamar aqui meu amigo João Comério, CEO da Inovatec. Bom dia, João. Bom dia, Paulo. Bom dia a todos. Obrigado pela oportunidade. João, você está falando de que cidade hoje? Ô, Paulo, estou falando aqui da nossa sede, que fica, o escritório central nosso fica em Campinas. Muito obrigado, João, por você estar presente. Vamos mandar só um alô aqui para o José Mauro de Almeida, está falando lá de Viçosa, Minas Gerais. O Sérgio Silva, bom dia a todos. O Alan Diego, bom dia. A Joyce Suzana, de Alagoas. O Fábio Silvano, de Ivoti, do Rio Grande do Sul. Luiz Alberto Batista Moraes, engenheiro florestal, SEMAD, de Minas Gerais. Bom dia a todos. De Paraíba, Minas Gerais. O Pedro Aragão, de Olambra, São Paulo, e está entrando gente que acaba mais. Bom dia, o Jonathan Fontoura, bom dia a todos. E para a gente não perder mais tempo, eu vou convidar, então, meu amigo João Comério para fazer a sua palestra de hoje sobre mega tendências e inovações no agronegócio e florestas plantadas no Brasil. Tema importantíssimo. João, o tempo é seu e a palestra é sua. Obrigado, Paulo. Obrigado a todos que estão participando. Primeiro, parabéns ao Paulo, ao Florestas Online, pela essa iniciativa. Já está na sexta edição. O Paulo é um lutador aí, um exemplo para nós aí do setor de florestas plantadas e do agro como um todo. Parabéns, Paulo, pela iniciativa. Espero que todos aproveitem o que a gente vai discutir aqui hoje. Eu pretendo abordar um pouco sobre esse tema de inovação no agro e de florestas plantadas. E já começo a apresentação colocando o meu e-mail. E essa palestra já está compartilhada com o Paulo, todo mundo pode ter acesso a ela, ao material, e caso alguém tenha interesse de conversar um pouco mais detalhado comigo, fique à vontade, meus dados para contato estão aí na tela, e fiquem à vontade para me ligar, para a gente bater um papo, porque é sempre gostoso bater um papo sobre esse setor que a gente é apaixonado, né? Então, vamos lá, eu vou passar um pouco sobre a agenda que eu pretendo cumprir, uma agenda que vai passar, falar um pouco sobre Inovatec, muito rapidamente, falar um pouco sobre o setor do agronegócio do Brasil, algumas tendências do setor florestal, porque eu vou focar um pouco mais no core aqui desse evento, né? Eu vou tentar abordar um pouco sobre o que a gente acha que é a tendência para a floresta do futuro, depois a gente faz algumas discussões, e no final eu deixo aí alguns contatos dos principais executivos do Grupo Inovatec que vocês podem procurar para mais informações. Bom, o Grupo Inovatec é um grupo composto de 5 empresas e uma iniciativa de inovação. A gente tem o nosso lastro e nosso princípio crescer através de inovação aberta, spin-off dos nossos negócios. Nós somos uma empresa filiada a algumas entidades, por exemplo, o IBGC, que é o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, a ABAG e outras entidades, a ABAG é a Associação Brasileira do Agronegócio, e as empresas que compõem o grupo são essas empresas que estão listadas aí. A Inovatec Gestão é uma empresa que faz gerenciamento de ativos e de florestas e do agronegócio brasileiro. A SGTec Consult, uma empresa de consultoria, e debaixo dela tem 2 iniciativas, uma empresa de Venture Capital, que é a Filhos Venture, e o Conecta, que é um novo hub de inovação que nós implementamos no Mato Grosso do Sul, e a partir de janeiro a gente vai estar fisicamente na região de Ribas do Rio Pardo. Por fim, uma outra empresa chamada IUG, que é uma empresa de desenvolvimento de estratégia de pessoas, trabalha na área de recursos humanos. E, por fim, a Alto, uma empresa de tecnologia e inteligência artificial, com foco em atividades no agronegócio e outros setores. Aí, ao lado, tem um pouco da minha história aí como executivo do setor. Agora, vamos falar um pouco sobre o agronegócio no Brasil. Aqui eu queria falar sobre esse setor pujante nosso, né? Eu estou compartilhando com vocês uma tela que fala um pouco sobre a posição global do agronegócio brasileiro. Na primeira linha aí a gente fala em produção, e na segunda a gente fala de exportação, e mostra que o Brasil é primeiro em vários itens da carteira, né, como suco de laranja, açúcar, café, outros.
Celulose de fibra curta também, nós somos líderes mundiais e a caminho de ampliar essa liderança, né, com bastante investimentos anunciados aqui no Brasil. E na carteira de e na exportação também a gente tem bastante representatividade no país. Ou seja, a gente é um setor tipicamente inovador, vencedor e referência mundial, né? E, por outro lado, a gente tem algumas tendências desse setor que a gente vai discutir um pouco mais para frente, que pode trazer oportunidades e também desafios e que nós precisamos nos antecipar. Aqui eu tomei a liberdade de trazer para vocês aquilo que a gente tem de uma matéria-prima com múltiplas possibilidades de negócios sustentáveis. Aqui um pouco mais trazendo ao mundo das florestas, né? E essa maravilha chamada árvore, né, da natureza, em que a gente tem, se a gente for desdobrar a árvore, na verdade aqui estão partes dessa capacidade de produção, que vai desde a captura de CO2 até materiais mais modernos e alinhados ao que é a nova tendência das indústrias de base florestal, como, por exemplo, nanofibras, nanocristais, entre outras coisas. Ou seja, a árvore pode nos produzir, ir muito além daquilo que a gente tem como principal produto no mercado e das empresas hoje. Aqui um pouco das nossas vantagens competitivas, eu sugiro que a gente olhe primeiro o gráfico da direita, onde eu coloco aqui em amarelo a área plantada no período compreendido de 75 a 2015, a área plantada no Brasil aumentou perto de 49%, por outro lado, a produção em toneladas aumentou 138%, mostrando que é um setor que busca produtividade e inovação o tempo inteiro. As principais características que a gente costuma listar aí como diferenciais competitivos nossos, eu sempre coloco como primeiro gestão, porque a gente tem o hábito de dizer o seguinte: o Brasil tem clima, solo, disponibilidade de terras, tecnologia, escalabilidade, mercado doméstico, que faz um diferencial também, que sustentou esse setor por muito tempo. Mas eu acho que o nosso principal diferencial competitivo está na competência dos recursos humanos que nós temos no país. A gente costuma desprezar um pouco isso, mas, na verdade, esses são os principais, esse talvez seja o principal fator que diferencia a gente. Então, aí estão todos os temas listados, mas eu gosto de destacar o tema de pessoas. Aqui, eu uso esse material, esse é um material da Embrapa, que trata da estratégia de crescimento do Brasil até 2030. Ainda ontem foi lançado um novo programa capitaneado pelo Ministério da Agricultura e da Embrapa de financiamento para a agricultura de baixo carbono, que está dentro das mega tendências e das tendências para o mundo do agronegócio. Esse material está disponível e eu posso mandar para vocês, caso tenham interesse, mas aqui traz as mega tendências do setor agrícola e depois nós vamos passar para aquelas do setor florestal. Então, eu não vou falar sobre cada uma delas, mas é importante a gente saber que tem transformações ocorrendo no mundo hoje, que passam desde mudanças socioeconômicas, com muito mais gente vivendo nas cidades, e espaciais da agricultura, ou seja, a posse da terra está em transformação mundo afora, intensificação e sustentabilidade do sistema de produção agrícolas. Hoje, quem não fala em sistemas de integração, mudanças do clima, riscos, nós não poderíamos deixar de falar, com grandes problemas relacionados às questões climáticas, sociais, geopolíticas e infraestrutura, e no nosso caso, especialmente, a logística, agregação de valor em cadeias produtivas agrícolas. Essa é uma percepção que a sociedade tem, caminha para isso, né? A necessidade de mais certificações e selos, protagonismo dos consumidores, esse é outro fator importantíssimo para o mundo do agro. Cada vez mais o consumidor que vai na gôndola do supermercado está preocupado com o que o produtor está realizando e fazendo lá na sua propriedade. E convergência tecnológica e conhecimento da agricultura, aqui talvez esteja o próximo salto de produtividade que o país vai passar, com inovações disruptivas e outros modelos de negócios que virão um pouco mais à frente quando eu for falar.
Bom, vamos falar agora um pouco especificamente sobre as megatendências que a gente lista aí do setor florestal especificamente, né? A gente julga que o setor florestal ele tem um lastro muito grande na substituição do petróleo e adoção de tecnologias para contribuir com as metas ESG e descarbonização da nossa sociedade, da nossa economia. E as megatendências, eu tomei a liberdade aqui de dividir em processos, uso da madeira ou da matéria-prima e as megas tendências globais, que partes delas foram até listadas no slide anterior. Mas, sob o ponto de vista de processos, eu vou falar um pouco de cada um mais para frente, mas a gente tem a questão dos modelos de negócio, ou seja, capital intensivo ou asset light, isso é uma coisa muito importante que está sendo discutido no mundo empresarial, a ESG e sustentabilidade, gestão 4.0, ou seja, nós precisamos de ter tecnologia embarcada, e depois a gente vai ver duas apresentações sobre isso, acho que o Robson vai falar sobre isso, da empresa Altos, e o Marcelo também, lá do Grupo Index, vai abordar o tema, eu estou curioso para ver esse tema por eles devem mergulhar nisso, modelo de produção integrado, e no que diz respeito ao uso da madeira, você tem a questão da fibra longa e da fibra curta, com a grande tendência de migração para a fibra curta no mundo, e o Brasil se beneficiando disso, biotecnologia como um fator primordial para a diferenciação e competitividade das empresas, estruturas de madeira e novos usos da lignina, como eu mostrei no slide naquele do desdobramento da árvore. Sob o ponto de vista de megatendências globais, tem a questão da descarbonização da economia e mudanças climáticas. Vou tentar passar um pouco rapidamente sobre cada um, eu tenho mais material e fica à disposição de vocês caso queiram. Vamos falar um pouco sobre a floresta do futuro. Talvez esse tema seja mais abordado por outros palestrantes do dia, do próprio evento. A verdade é que as megatendências do setor, a floresta do futuro, ela vai produzir mais, custar menos, consumir menos recursos naturais e fornecer produtos e serviços com maior valor agregado. Ou seja, nós precisamos sair do mundo do metro cúbico por hectare ano e caminhar para o mundo de outros produtos dentro do uso do solo. A floresta ela tem lastro no médio e longo prazo dos quesitos de sustentabilidade. Se você pensar em curto prazo, já é a realidade da questão dos créditos de carbono da produção integrada, e no médio prazo você tem a questão da gestão da água, controle biológico de pragas, floresta social, integração lavoura, pecuária e floresta. A questão de água é muito importante porque com a população urbana cada vez maior, a produção florestal e produção agrícola passa a ter um papel muito importante na produção de água para a nossa sociedade. Biotecnologia, sob o ponto de vista de médio prazo, ter OGMs modificados voltando para a produtividade e outras características, e no longo prazo tem uma biotecnologia a serviço da floresta, ou seja, uma biotecnologia multifuncional, vou falar um pouco mais à frente sobre esse tema. Usos de madeira, manejo para uso múltiplo, e no médio prazo, novos compostos, como eu já falei, no desdobramento da lignina e da cadeia de carbono. Sob o ponto de vista de gestão, no curto prazo, a gente tem falado e verifica-se no mercado uma grande tendência de investimentos na silvicultura de precisão, Big Data e análise de dados, e no médio prazo, a inteligência artificial a serviço da produtividade e do bem-estar da sociedade. Então, a floresta do futuro ela tem essa peculiaridade, a gente tem que sair do metro cúbico e caminhar por algo que passe dentro da sustentabilidade. Não estou dizendo que isso não ocorra hoje, mas acho que a tendência é que isso seja cada vez mais intenso, passando dentro dos quesitos de sustentabilidade, de outros usos, da boa gestão e da biotecnologia. Sob o ponto de vista de capital, aqui empregado na terra, a tendência é que isso está em plena discussão. Eu trago esse gráfico aqui em que a gente, olhando para o lado esquerdo, a gente vê a visão tradicional do abastecimento, ou seja, é aquele investidor estratégico que tem a sua indústria e forma a sua base florestal e tem uma integração da floresta integrada e o consumo da madeira. A gente traz aqui nas discussões
junto aos nossos clientes e parceiros, o que a gente chama de donos naturais, ou seja, a gente segmenta, fatia esse ativo chamado terra e floresta, e aí a gente procura quem são os melhores gestores e donos dessa fatia. Isso tem uma importância muito grande sob o ponto de vista das dimensões ESG, porque uma vez você tendo uma indústria de base florestal, em que tem o seu ativo florestal dedicado àquela indústria, ele tem um número de players e stakeholders envolvidos no projeto. Quando você traz para o lado direito, em que você tem a gestão florestal, da propriedade da madeira, do direito de uso da terra, da propriedade da terra e do gerenciamento do seu ativo propriamente dito, você tem mais players participando disso e, sob o ponto de vista de sustentabilidade do seu negócio, é muito mais importante. Ou seja, a tendência é que esse tema, não estou dizendo que o mundo deve caminhar para o lado esquerdo ou para o lado direito, mas, com certeza, o Brasil passa por um momento de discussões profundas sobre esse tema e que vai mudar a estrutura de posse da terra no Brasil. Aqui eu vou falar um pouco sobre a jornada tecnológica da indústria de base florestal, que eu digo que a gente tem um longo caminho, mas é um bom caminho a percorrer, né? Se eu separo aqui a atividade nossa numa padrão atual da indústria, de uma gestão um pouco mais sofisticada e de uma gestão de vanguarda, né? Dentro do padrão da indústria, a gente até faz uma atual da indústria, por menos que a gente queira dizer e assumir, o nosso padrão de indústria a gente faz uma brincadeira aqui de VPM, vai por mim, né? Ou seja, quando muito tem um SGF, e é tudo controlado através de planilhas, Excel, e nessa transição, mas ainda com muita dificuldade. E aqui, esse não é um problema da atividade florestal, é um problema da atividade do agronegócio como um todo. Existem grandes mudanças transformacionais aqui, mas tem muito espaço ainda para caminhar para o lado direito, que seria uma gestão um pouco mais sofisticada, através do uso de BIs, BPM, entre outras ferramentas da boa gestão. E, por final, a gente deve caminhar para uma gestão de vanguarda, com utilização de inteligência artificial e RPAs, por exemplo, né? Ou seja, aqui tem uma jornada boa pela frente, a gente está caminhando nessa jornada e você vê exemplos de empreendedores, investidores, indústrias que estão nos 3 momentos ou em transformações de um momento para o outro. Bom, um outro ponto que a gente colocou como mega tendência é a questão da sustentabilidade ESG, e aí eu trago aqui um dado que, se você fizer uma busca lá no Google, ao longo do período compreendido entre 2004 e 2021, a palavra ESG, pela primeira vez entre 20 e 21, atingiu o mesmo número de buscas de sustentabilidade, ou seja, o tema ESG é um tema real, emergente, e passou por essa transformação especificamente por causa de uma razão. O mundo do capital passou a enxergar isso como diferencial competitivo. Então, as empresas ou os investidores estão priorizando investimentos sustentáveis e ESG. Portanto, houve essa transformação de uma forma de curva forçada, que esse tema vem sendo discutido desde a década de 70, desde a da Rio 92, por exemplo, mas, por outro lado, ele teve uma grande aceleração em função da participação do mundo do capital. Aí eu trago alguns exemplos já de casos concretos. Eu trago o exemplo da Suzano, que fez uma captação de $2 bilhões, um retorno de 3,1, ou seja, muito competitivo. E esse financiamento ele tem como meta a diminuição da emissão de gases de efeito estufa, ou seja, não é mais uma conversa, é sim um fato prioritário para as empresas e para a sociedade como um todo. Aqui um pouco da forma como a gente trata o tema ESG internamente, a gente tem discutido isso junto aos nossos principais clientes e à sociedade como um todo. A gente não trata sustentabilidade com laço apenas no triplo bottom line, que é ambiental, social e econômico, a gente trata incorporando outras 3 dimensões, que é a dimensão da governança, da inovação e da excelente e boa comunicação, que talvez seja aí o principal
causa do insucesso de políticas de governança voltadas à sustentabilidade. Ou seja, a gente acrescenta o triple bottom line transversalmente a questão da governança, inovação e comunicação. Aqui, sob o ponto de vista de inovação, como nós temos atuado no mercado do Venture Capital, por exemplo, a gente fez um levantamento, nós temos aí 340, 350 empresas, startups no Brasil voltadas ao tempo, 180 atuam com soluções de meio ambiente, 130 possuem impacto social e 33 desenvolvem soluções de governança. Ou seja, dentro desses 3 itens voltados ao triple bottom line, certamente a gente busca empresas que tenham a melhor governança, inovação e comunicação, né? Aqui um caso que todos vocês conhecem, que é o caso da integração lavoura, pecuária e floresta, silvicultura tradicional versus uma silvicultura em que a participação da sociedade e dos benefícios do uso do solo são maiores. Eu trago aqui, eu não vou entrar nesse tema, eu acho que ele já vai ser abordado durante o evento. Ainda ontem, eu acho que o pessoal da Embrapa falou alguma coisa sobre isso. Aqui é um pouco sobre a movimentação de mercado. A Marfrig lançou a carne carbono neutro em parceria com a Embrapa, e a Klabin e a Embrapa estão fazendo a carne carbono neutro voltado para o mundo da celulose. No caso da Marfrig, você tem que ter utilização final para a construção da madeira, né? Um pouco mais aqui sobre as questões de combustível orgânico, biocompostos, bioplástico, ou seja, nanocelulose, microfibrilada, nanofibrilada, ou seja, tem uma gama de oportunidades da bioindústria, né? Um pouco mais sobre a abordagem de biotecnologia. Nossa abordagem de biotecnologia tem sido, ao longo do tempo, um pouco mais reativa, ou seja, a gente identifica o problema e depois tenta solucioná-lo através das técnicas de biotecnologia, mas quando, de fato, a gente deveria ter uma abordagem um pouco mais proativa, ou seja, atacar os problemas antes que eles surjam, né? Aqui você tem o caso do CRISP, né, que tem se despontado aí. Eu coloco aqui embaixo 3 empresas que militam nesse mundo da biotecnologia, empresas brasileiras e internacionais, mas que têm boas jornadas de sucesso nesse quesito. Aqui eu não vou entrar em detalhe, mas eu estou falando da questão da inovação e da mudança do ambiente de negócio, no sentido da agricultura 4.0, como que tem ocorrido novas empresas, novas integrações, conversa entre diferentes empresas de startup no sentido de criar uma solução um pouco mais completa, ou seja, o mercado das AgTechs é um mercado muito promissor e abrangente. Agora, falando um pouco mais sobre o uso da madeira, né? Ou seja, a gente tem visto anúncios recentes, por exemplo, a Duratex acabou de anunciar esse projeto aí de aliança com a Amata, que tem alguns casos de madeira laminada colada e madeira laminada cruzada, ou seja, existe um mundo de oportunidades aqui para a utilização da madeira para outros fins que não a celulose ou para a bioenergia. Bom, caminhando aqui para o fechamento, eu gostaria de dizer para vocês o seguinte: o que eu imagino como a floresta, a indústria de base florestal e do próprio agronegócio, como ela está hoje, e o que eu imagino como uma indústria que caminha para um futuro, e esse futuro não é tão distante. Eu penso que as empresas estão, e o setor está cada vez mais, a sociedade também está cada vez mais aberto a soluções de inovações disruptivas e radicais, ou seja, você pegaria as mega tendências que eu acabei de listar, que estão dentro desse funil aí, imitando um funil de inovação, mas o mundo tem olhado muito para a aquisição de tecnologias, parcerias inovadoras através de joint ventures, M&A entre grandes indústrias e pequenas startups que tragam soluções que se complementam, a questão da ESG, da inovação aberta e do P&D, dentro de um ambiente de inovação aberta e que vai levar o país a um futuro muito mais competitivo, em que esse setor seja um setor reconhecidamente inovador,
sustentável e com diversificação do seu portfólio. E eu costumo dizer que a gente tem que tratar as indústrias de base florestal como indústrias do bem-estar humano, ou seja, aquela indústria que traz entre os seus produtos também a questão da fixação do carbono, a questão da água de qualidade, do alimento, integrando lavoura, pecuária. Ou seja, a gente tem que sair, dar esse salto para que a sociedade passe a entender esse setor como melhor, um pouco melhor. Eu faço parte da ABAG, e recentemente nós contratamos, da Associação Brasileira do Agronegócio, foi contratada uma pesquisa para ver, sob o ponto de vista do que a sociedade enxerga no agronegócio. A sociedade tem um agronegócio de uma forma não tão positiva, ou seja, um setor que produz alimentos, que produz sustentável, que produz água, que produz carbono, ele passa a ser um setor um pouco mais bem recebido pela sociedade como um todo. Aqui, no final, eu acho que eu estou indo para o meu tempo aqui, tenho aqui uns 3 minutos para abrir para perguntas, caso algum de vocês tenha, das principais mensagens, né? O Brasil, sem dúvida, ocupa um local uma posição de destaque no setor do agro, incluindo aí o nosso setor de base florestal. Ele tem que caminhar para essa nova dimensão que eu acabei de mostrar. As transformações recorrentes das megatendências do agro trazem um cenário de maior incerteza e necessidade crescente por respostas rápidas e decisivas. Quando você vê lá nas megatendências o envolvimento, maior participação da sociedade, questões climáticas, questões de produtividade, que estão levando à ocorrência de pragas, doenças, entre outras coisas, a gente tem que dar respostas mais rápidas. E essas respostas mais rápidas vêm através da competência das pessoas, que é um diferencial, que eu falei lá em algum momento, mas também da incorporação de novas tecnologias, da incorporação de conhecimento. E isso a gente tem que ser muito rápido. As megatendências dos setores são alinhadas principalmente com a substituição do petróleo, e a gente tem como se beneficiar e tem se beneficiado disso, adoção de tecnologias e alto potencial de contribuir para metas ESG e descarbonização da nossa economia. Alinhada às megatendências, a floresta do Florturo produz mais, custa menos, consome menos recursos naturais e fornece produtos e serviços de maior valor agregado. Ou seja, a gente tem que ter uma busca constante de produtividade, olhando na linha da produtividade, não metro cúbico e tonelada, outros usos, para ter um serviço de maior valor agregado à floresta como um todo. E aí eu trago algumas reflexões nossas para o setor, como o setor florestal pode liderar as questões de sustentabilidade e uso de recursos renováveis no agronegócio, ou seja, como a gente trata o mundo das florestas plantadas, a indústria brasileira de árvores, como sendo parte do agronegócio como um todo, a gente precisa se beneficiar disso, porque o setor nosso, ele trabalha muito focado a sustentabilidade nas últimas gerações, e a gente tem muito para ensinar e aprender com todo o agro como um todo. A licença para operar de empreendimento de base florestal, as licenças, né, demandarão arranjos produtivos integrados, floresta, pecuária, lavoura, ILPF, carbono, serviços ambientais e por aí afora. Ou seja, não tem como a gente sair dessa nova tendência. Outro ponto que eu acho que vale a pena destacar, e que eu falei lá na questão do dono, do direito de uso da terra e por aí afora, é que a gente está num momento de transformação do modelo histórico de abastecimento de madeira, em que a gente vem do modelo em concentração da terra e madeira própria, com a participação de outros players agora, e divisão de alocação de capital, especialização de processos e atividades, ou seja, caminhando mais para um modelo ESG, um modelo em que você tem mais atores participando do processo produtivo de uma indústria de base florestal que vai usar para biomassa, bioenergia,
lignina, combustível, celulose, madeira processada e por aí afora. Ou seja, você tem um espaço muito grande aqui. Bom, de maneira rápida, dentro do tempo que o Paulo tinha deixado para mim, esses são os principais pontos que eu gostaria de abordar para vocês, e deixo aqui, dentro da minha apresentação, tem essa página. Caso vocês queiram conversar um pouco sobre consultoria, o Daniel é o head responsável, o Luiz Felipe da área de gestão, o Robson da empresa de tecnologia, nossa, inteligência artificial, e na área de recursos humanos, a Yurgi, que tem a Jennifer como a executiva principal para tratar desses temas, caso algum de vocês tenha interesse. Obrigado, Paulo, obrigado a todos, e aí eu fico aqui à disposição de vocês para esclarecimentos e tirar alguma dúvida. Muito obrigado, João Gomes, muito boa a sua palestra, parabéns, muito obrigado mesmo, tem bastante informações aí, pode já parar de compartilhar a sua tela para a gente poder conversar aqui, e já tem gente aqui não só do Brasil todo, como também de outros países da América Latina. Sempre a gente tem, em média, 34 países nos acompanhando, né? Temos aqui, já chegou aqui a Cláudia Estrela Pietro. Bom dia desde Rivera, e saludos a todos. Rivera, no Uruguai, se não me engano, né? E tem também o Victor, cadê o Victor? O Victor está falando... O Victor Nieto, bom dia desde Colômbia. O Paulo... Está aqui o Carlos Lima de Patos, da Bahia. O que mais? A Bruna Gal, bom dia. Palestra muito enriquecedora. Professor Dr. Gonçalo Mendes de Conceição, bom dia a todos do Maranhão presente. Ricardo Marques Barreiros, bom dia a todos. Ótima programação, parabéns. Larissa Santana, bom dia. Larissa Santana está falando de Aracaju, do Sergipe. Quem mais? Aqui o Júlia Souza, bom dia. O Vinícius Castro, bom dia, da UFV de Viçosa, em Minas Gerais. E o Carlos Eduardo Silva Volpato já está aqui perguntando. Parabéns, João. A pandemia provocou algum tipo de mudança no eixo da indústria de floresta? Abraço, Carlos Eduardo Silva Volpato, UFLA, Lavras, Minas Gerais. Mas aqui o Luiz Felipe vai falar sobre um pouco da questão da pandemia, né? Mas, na sua opinião... O Carlos Eduardo é professor da nossa querida Universidade Federal de Lavras, né? Obrigado, professor, obrigado pela pergunta. Sim, a gente sofreu algumas transformações, como o Paulo falou, o Felipe vai abordar o tema, mas do seu ponto de vista de celulose, a transformação já estava ocorrendo nós tivemos no meio da pandemia aí vários projetos anunciados. Esses projetos vinham sendo analisados com aquela tendência de substituição de fibra longa por fibra curta. Outra tendência que aconteceu no nosso setor foi o investimento maior em tecnologia, professor, porque as empresas sentiram a necessidade cada vez mais da dificuldade de mão de obra e se investiu muito em tecnologia e mecanização da atividade. Isso ocorreu, deu um salto nesses últimos 2 anos em função disso. Você hoje acha ferramentas de gestão muito mais eficientes e qualidade da informação para que o gestor utilize no processo decisório no dia a dia. Uma outra tendência que aconteceu, que me vem à cabeça, é a questão do home office, né? A grande parte das atividades das empresas que atuavam no setor do agro estava focada naquele modelo convencional e tradicional de trabalho em escritórios e viagens e eventos. Hoje é muito comum você fazer... o Paulo foi inovador nisso, ele está na 6ª edição do Congresso Online, ou seja, antes, pré-pandemia, mas hoje é muito comum você ver esse modelo de evento que a gente está participando e um modelo de gestão. Por exemplo, dentro do Grupo Inovatec, nós temos o nosso escritório central aqui em Campinas, que hoje ele é frequentado em média por 4, 5 pessoas, o restante está trabalhando home office. Hoje a gente contrata pessoas ao redor do Brasil, nós temos colaboradores que moram em Natal, no Rio Grande do Norte, ou seja, houve uma transformação nesse sentido. Eu acho que, e essa questão, que é uma mega tendência também, da aproximação da sociedade junto ao produtor, a sociedade tem se conscientizado mais, né, professor, porque as pessoas passaram a ter acesso à informação online, e mais disponível, ela estava online, mas as pessoas não procuravam.
E hoje as pessoas procuram mais por informação, isso fez com que a sociedade tivesse um papel de cobrança dessas transformações, e as empresas sempre vão um pouco a reboque da sociedade, né? Então, acho que me veio à cabeça esses principais temas aí. E obrigado pela pergunta. Já o Gideon Santos já está perguntando aqui também. O agronegócio florestal é fundamental, porém mal entendido pela sociedade, devido a estar ligado a corte de árvores. Na verdade, é colheita, né? A gente precisa mudar um pouco essa questão. O que seria, em sua opinião, eficiente na contramão desse entendimento, João? A sociedade, ela entende esse problema. Eu acho que esse é um problema endêmico do nosso setor, né? Não sei se eu poderia usar essa palavra. Eu acho que o nosso setor, tanto o agro quanto o setor de florestas plantadas, se a gente tratar os dois separadamente, eles se comunicam muito mal com a sociedade. A gente comete esse erro. A sociedade, quando vai na gôndola do supermercado buscar um produto, ela precisa saber que por trás daquele produto tem uma cadeia de geração de empregos espetacular. Quando a pessoa usa um papel para higiene, limpeza e outras coisas, ela precisa saber que são plantas cultivadas, né? E que essas plantas têm esse objetivo. E, por outro lado, se preserva áreas enormes. O único país do mundo que tem um código florestal como o nosso, o Brasil é referência do mundo, mas a gente se comunica mal. Eu acho que quando eu digo a gente, eu me coloco no pacote. Nós, profissionais, nós, pessoas dos meios de comunicação, nós, industriais, nós, executivos de empresas, produtores de insumos e fertilizantes, todos os players se comunicam muito mal. As associações, a gente se comunica muito mal. Eu acho que as nossas associações, elas precisavam ter o contexto muito mais lastro e força no produtor independente do que na indústria propriamente dita. Porque você tem que botar mais gente participando desse jogo, para que esse jogo seja entendido pela sociedade como um jogo de fato sustentável, que não é discurso, né? Então, acho que se eu tivesse que listar um tema que faz com que a gente não seja devidamente reconhecido pela sociedade, é a nossa incompetência de comunicar eficientemente. Eu falei isso num evento promovido pelo próprio Paulo há muitos anos atrás, e um colega da plateia falou, poxa, mas a gente fala isso há tanto tempo, o que a gente faz errado de comunicação? A gente continua fazendo errado. Por exemplo, chamar o nosso setor de top é tech, eu não sei se é isso que a sociedade quer, né? A sociedade quer saber muito além disso. Então, acho que a gente comunica muito mal. Esse talvez seja o nosso principal erro. Obrigado, João. Vamos lá. O Carlos Lima, para todos os palestrantes de hoje, como eles enxergam o futuro do carvão vegetal ativado no curto, médio e longo prazo? João. Olha, esse segmento, eu costumo dizer que a gente tem uma análise um pouco... É o Carlos, né, que fez a pergunta? Carlos Lima. Ô, Carlos, bom dia, obrigado pela pergunta. Eu costumo dizer o seguinte, a gente tem o erro de análise de dizer, por exemplo, que quem regula preço e quem regula tendências no mundo da floresta plantada é o setor de celulose. Ele é um player dos mais importantes e talvez até o mais. Mas o setor de carvão e produção energética, esse setor sim desequilibra quando ele quer ou quando ele necessita em função de outras ocorrências internacionais, como, por exemplo, a questão cambial, que eu acho que alguém vai falar aí hoje, a questão de tendências de inovação e tal. Então, o mundo precisa caminhar para isso, você viu, Carlos? A gente, quando eu digo lá que o desdobramento da árvore vai ter que ir além daquilo que a gente enxerga hoje, eu acho que aí tem um intervalo, um gap, uma oportunidade muito grande de crescimento e valorização do setor. Vamos lá, então. A Vitória. Stephanie, qual a sua opinião sobre a relação florestal sustentável e a sociedade? Da floresta sustentável e a sociedade. Oi, Vitória, obrigado pela pergunta. Eu acho que eu falei um pouco na pergunta anterior, da questão da comunicação. Eu acho que a gente tem que melhorar muito nisso, né? Trabalhar muito.
talvez esteja aqui conosco alguém lá do nosso IBA ou de outras associações, a gente precisa se comunicar um pouco melhor, né? E eu acho que essa questão que eu falei da mudança do capital também da indústria, no que diz respeito à utilização da terra, isso vai trazer alguns benefícios. Que você traz novos players. O produtor independente ele teve um papel fundamental no sucesso do setor de floresta plantada. E hoje a gente não os trata com o devido respeito. Quando você... A palavra respeito talvez seja um pouco dura, mas você pega, por exemplo, qualquer indústria de celulose, por exemplo, ela tem milhares de produtores independentes participando do jogo. E esses produtores, eles precisam estar realizados, sob o ponto de vista de retorno dos seus investimentos, para que eles também passem a desempenhar comunicações efetivas a favor do setor, porque eles praticam boas tecnologias e boas práticas de sustentabilidade. Então, você tem que trazer mais gente para comunicar melhor. Eu acho que é aí, Vitória. O caminho passa por aí. Mas se quiser me dar uma ligada, a gente dá uma filosofada sobre isso. Boa, João, boa. Vamos lá. Sérgio Silva, com tantos monitoramentos, informatização, etc., não corremos o risco de deixar em segundo plano a presença dos profissionais do campo? A floresta fica bonita no computador e meia boca no campo. Boa pergunta, Sérgio. Boa pergunta. A tecnologia tem que estar a serviço da boa gestão, não o inverso. Não o inverso. Você tem que usar as ferramentas tecnológicas e avançar, porque tem muito espaço, mas a qualidade do profissional, quando eu digo lá na frente que a gente tem um diferencial competitivo, que é gente boa, a gente tem pessoas competentes, mas que não pode perder o hábito de visitar a floresta, né? Perder o hábito de visitar atividades no dia a dia. E isso nós não podemos perder. Ainda a questão de uns 15 ou 20 dias atrás, todos nós participamos de grupos de WhatsApp, e eu tenho dito nas minhas palestras ao longo dos últimos anos que eu acho que falta a nossa academia e ao nosso setor fazer uma revisão profunda sobre o ponto de vista da grade curricular do profissional que atua tanto na agronomia, na engenharia florestal e por aí afora, no sentido de que a gente tenha pessoas que cubram mais as atividades e outras coisas. O mundo do empreendedorismo, por exemplo, é um mundo muito pouco desenvolvido dentro das universidades. Avança-se, mas ainda com bastante lentidão e com bastante dor. Então, é importante isso que você falou, Sérgio, e isso é uma luta diária. Nós, enquanto gestores, não podemos permitir isso. Agora, por outro lado, as ferramentas tecnológicas que estão a nosso serviço têm sido cada vez mais transformacionais no sentido da tomada de decisão no momento exato, não esperando. A gente, às vezes, tratava o defunto já apodrecido, né? E agora não, a gente tem como antecipar o nosso processo decisório. Bom, chegamos já no nosso tempo. O nosso próximo palestrante, Manuel de Freitas, já está na linha. E obrigado, João, pela sua palestra, pela sua atenção, por ter respondido todas as nossas palestras. João, continua com sua imagem no texto. João, João tá... Então, vamos lá, João. Então, suas considerações finais, João. Manuel, espera para abrir a câmera. Manuel, não abre a câmera, só segura um pouquinho, Manuel. Ô, Paulo, obrigado. Obrigado a todos pela participação, obrigado a quem me fez. Fiquem à vontade, vocês têm meus contatos, podem me ligar, a gente conversa, a gente deve ter alguns grupos de WhatsApp. A gente está à disposição de vocês. Parabéns ao Paulo mais uma vez pela iniciativa e sempre à disposição, e que o nosso setor cresça de forma sustentável. Um abraço a todos e obrigado. Obrigado, João, obrigado pela sua palestra. Se você quiser continuar aqui no nosso chat para acompanhar a nossa palestra, com certeza você vai acompanhar, né? Então, até já, João. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos rodar a nossa vinheta. O Manuel de Freitas já está lá aparecendo. Vamos lá, roda a nossa vinheta aí, Guilherme, que o Manuel de Freitas já está no ar, está louco para entrar.